Beleza. Aí você vai me contando aqui como é que tá o entendimento aqui, né? Vamos lá A gente do está vendo começo. aqui, se o senhor Hoje, puder só fazer um resuminho, assim, bem rápido do início até onde parou no último slide, por favor. não, eu estou nessa mesmo. A gente então vai falar na aula de hoje sobre degradação de lipídios, beleza? A gente está acompanhando esse cenário aqui desde a primeira aula, e hoje é o dia dos lipídios darem ácidos graxos e eles entrarem no ciclo de Krebs, produzindo acetil-CoA. Eu vou explicar para vocês a mágica, né, que é um ciclo, é uma via que nós vamos estudar hoje, diferente da de Krebs, que traz o ácido graxo até a coenzima A. O resto vai ser similar ao que vocês já conhecem das outras aulas. Eu falei para vocês desde a primeira aula que o lipídio que me interessa são só os triglicerídeos, né? Porque são os lipídios de reserva. O resto foi interessante para a Rafaela, que descreveu os lipídios de membrana, e o Lucas, que descreveu o transporte nas membranas. E eu estou interessado só no lipídio de reserva, né? Mostrei para vocês como é que se faz um origami de palmito, só para apresentar para vocês o palmitato que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carbonos. E o desenhista aqui do nosso livro, ele colocou um glicerol aqui, que é um álcool, aqui está ele, aqui, o glicerol é um álcool com 3 hidroxilas, e 3 ácidos graxos ligados aqui, né? Que são justamente as perninhas que vocês viram aqui nesse slide ligadas no glicerol, né? Então, é o lipídio que me interessa, o triacilglicerol, 3 ácidos graxos ligados no glicerol. Estamos lá no nosso tecido adiposo, os adipócitos vão ter lipase, que vão degradar o triacilglicerol em glicerol e ácido graxo. O glicerol, eu vou contar muito mais sobre ele, mas ele vai ser usado somente no fígado, porque o fígado tem a glicerol-quinase e transforma o glicerol em glicerol 3-fosfato e depois transforma isso em dihidroxiacetona fosfato, que é um componente da via glicolítica. Ela consegue andar ao contrário e fabricar glicose, tá? Isso se chama gliconeogênese. Então, quando eu quebro o triacilglicerol, com esse carinha aqui, eu consigo fazer glicose. O ácido graxo, não. O ácido graxo, ele vai ser ativado pela ligação com a coenzima A. Então, gasta-se ATP, aqui está um ácido graxo com 1, 2, 3, e o resto dos carbonos está aqui no R, né? Ele é comprido, tá? Tem uma carboxila aqui, C-OH, e com gasto de ATP, a gente gruda a coenzima A nesse ácido graxo. Então, a gente fica com acetil-CoA. Até aí, tudo bem? O resuminho da aula aí? O ácido graxo virou acil-CoA, desculpa, eu falei acetil. Acil-CoA, que é um ácido graxo ligado na coenzima A, beleza? Isso nós estamos no citoplasma, tá? Tá bom? Essas três perninhas aqui foram ativadas pela colocação de uma coenzima A aqui, né? Aqui é uma das 3 perninhas. E elas vão entrar com auxílio da carnitina. Então, o acil-CoA vai liberar a coenzima A, que está aqui, e ele vai ficar ligado numa carnitina, no citoplasma, né? Aqui está citoplasma, atravessou a membrana externa da mitocôndria, e agora a gente vai entrar dentro da matriz mitocondrial, né? O ácido graxo é transferido para a carnitina entra, aí a carnitina volta, deixando o acil-CoA com esse CoA aqui, tá? Muito bem. Então, eu tenho 16 carbonos, tá? E eu vou produzir moléculas de acetil-CoA que tem 2. Para isso, eu perguntei quanto que eu ia ganhar de dinheiro se eu cortasse para o meu pai peças de 2 metros, que é o que ele precisa para fazer um paletó com calça, né? E ali no rolo tinha 16 metros.
E a coleguinha disse que eu ia ganhar R$ 8, é isso? Sim. Meu pai me roubou, ele só me deu 7. Por quê que ele só me deu 7? Por quê? Alguém aí? Por que eu ganhei só R$ 7 e não 8, igual a coleguinha falou? Porque o último pedaço não conta? Que não teve corte? O último pedaço eu não trabalhei, eu não cortei. Eu fiz Ah, 7 cortes. olha. Entendi. Lá atrás tem 16 metros de tecido. Gente. Se eu pedir R$ 1 por corte, quanto que eu vou ganhar, né? Então, Entendi. isso daqui é um ciclo de Lining, porque foi o cientista Lining que desenvolveu, mas também é chamado de beta-oxidação. Vamos falar um pouquinho de química e o que é alfa, o que é beta? Essa molécula aqui, ela tem um grupo químico que era uma carboxila, aqui assim, carboxila é um grupo da química orgânica, então o primeiro carbono ligado na função orgânica é o alfa. Quando a gente fala assim de alfa-aminoácido, é porque você tem um ácido, né, a carboxila ácida, do ácido carboxílico, no alfa você tem um grupo amino, né? Então, alfa-aminoácido. Esse aqui é o alfa porque ele está perto da função ácido carboxílico, tá? O segundo é o beta, tá? Então, quando eu falo assim, beta-oxidação, significa assim, eu tenho um cara comprido aqui, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, tá bom? Carbonos. Vamos pensar sempre no palmitato, que é o ácido graxo básico da nossa aula. Eu tenho um cara comprido aqui. Se eu conseguisse fazer uma dupla O aqui, ó, uma dupla O aqui, nesse carbono aqui, que é o beta, dupla O aqui, e botar uma carboxila aqui, eu ia ter um ácido graxo cortado, onde eu cortei 2 para fora. Ficou, dos 16 ficaram 14. Então, eu tenho que operar de fazer uma dupla O aqui, tá? É isso que chama beta-oxidação. Então, nós vamos acompanhar esse ciclo de olho numa hora onde eu coloco uma dupla O aqui, corto aqui um acetil-CoA e fico com ácido graxo de 16 menos 2, 14. Tá? Me acompanhe. Eu tenho o cara com 16 aqui, representados por esse R, beleza? Eu faço uma transformação assim, onde eu vou gerar uma dupla envolvendo o alfa e o beta aqui, ó. O meu objetivo é o beta, tá? Eu tenho uma dupla aqui entre o alfa e o beta, tá? E nesse caminho eu já produzi uma coenzima com elétrons. Cara, então eu estou num competidor do ciclo de Krebs, eu estou produzindo FADH2 dentro da mitocôndria, esse aqui é dentro da mitocôndria. Então, essa aqui é uma competição com o ciclo de Krebs, né? Ou alguém que pode substituir o ciclo de Krebs ou contribui, né? Então, eu tenho elétrons no FADH2, os quais podem ir lá para a cadeia de transporte de elétrons, transportar prótons e fazer ATP, tá bom? Isso aqui gera ATP. Beleza, eu tenho esse cara aqui com essa estrutura, eu faço uma hidratação para colocar um OH aqui, tudo isso é estratégia da célula, tá? Porque vocês vão ver o que ela está querendo. Então, ela está transformando coisas no beta aqui, tá? Aí, ela rouba mais elétrons, olha aqui, ó, tá? Igual no ciclo de Krebs, ela vai pegar elétrons na coenzima, na DH, para poder rodar a máquina eletrônica da mitocôndria e produzir ATP, mais elétrons aqui. E aí ela transforma isso aqui nisso daqui, tá? Então ela transforma esse cara numa molécula que está aqui assim, mas tem uma dupla O já aqui. E aí o que ela faz? Ela corta isso, é no passo seguinte, não é nesse passo não, o desenhista se apressou, ela vai querer cortar isso daqui, tá? Adicionar uma coenzima A aqui para restaurar o cara, ó. Esse cara é o original -2, tá? Com -2 carbonos, beleza? E desse lado daqui ela tem um acetil-CoA. O acetil-CoA vai ser usado no ciclo de Krebs, beleza? Então, ela vai usando esse acetil-CoA e ela ficou com 14 carbonos aqui. Esses 14, ela volta lá atrás, onde tem o tecido, faz mais um corte,
produzir um FAD e um NAD, produzir mais um acetil-CoA e tudo mais. Então, nós concluímos com aquele nosso exemplo que a gente vai dar 7 voltas aqui, né, que são 7 cortes, tá? Nós vamos dar 7 voltas nesse ciclo novo que vocês estudaram hoje. Nós vamos produzir 7 FADH2 e 7 NADH por cada palmitato. E nós vamos produzir 8 acetil-CoA, os quais vão entrar no ciclo de Krebs, né? E vão produzir 3 NADH, 1 FADH2 e um ATP. Tá? Então, você está aí com a produção, né? E se você perguntar para esse cara aqui se o rendimento energético para degradar gordura é alto, ele costuma falar que deu um depoimento para mim, que para mim é muito alto, né? Vocês conhecem esse cara? Ele é vereador aí também, lá numa cidade do interior. Vocês conhecem, não? Nunca viram? Mas acho que vocês já ouviram falar dele, é muito famoso. Vocês falam dele. Esse é o Dedéu, grande vereador Dedéu, tá? É ele que fala aí que isso aí é alto para Dedéu. Muito bem. Produção de ATP na oxidação de ácido palmítico. Essa tabelinha aqui, a gente tem, então, os 8 acetil-CoA degradado de um cara de 16, 7 NADH, 7 FADH2. Tá? Os 8 acetil-CoA vão dar 3 vezes 8, 24 NADH, 8 FADH2 e 8 GTPs, que valem por 8 ATPs. Assiste a aula passada lá para você ver o rendimento do ciclo de Krebs, né? Somando isso aqui tudo, você tem 31, 15 e 8. Na época que esse livro foi escrito, o NADH valia 3 ATPs, né? E o FADH2 valia 2 ATPs. Então, 31 vezes 3, 93. 15 vezes 3, 30. Somando esses 8 aqui, daria um total de 131 ATPs por molécula de palmitato. Por isso que é energético pra caramba, né? Por isso que é difícil se livrar da sua banha, porque cada pouquinho que você degrada dela te dá um monte de energia, né? Então, tu tem que correr na Lagoa da Pampulha muito, muito, muito para conseguir degradar tudo, tá? É isso daí. Eu digo isso porque os livros mais novos, eles consideram que um NADH dá 2,5 ATP, porque no último passo, que ele tem que passar 2 elétrons, primeiro ele passa um, depois ele passa outro. Então, realmente, cada NADH, ele consegue produzir 2,5 ATPs e cada FADH2, 1,5 ATP, tá? Mas isso não é bioinformática, é mais bioquímica mesmo, então deixa para lá. Muito bem, muito bem. E o etanol? Eu vou te contar que eu assisti TV nos Estados Unidos, não sei se vocês conseguem por IP aí tal assistir, mas eu vi lá reclame da Bud Light, né? Cerveja sem álcool. Eu nem conhecia no Brasil uma que desse para tomar. Eu consigo tomar a Brahma sem álcool, normalmente, se ela estiver muito gelada. Se eu estiver dirigindo com alguém, minha mãe que é mais velha, ou se pode ter blitz na rua, às vezes eu tomo uma Brahma zero, né? Mas essa Bud Light já conhecia dos Estados Unidos, eu nunca tinha tomado, mas já conhecia. E é incrível que o comercial dela, né? Tem um cara esperando a mala sair no aeroporto, naquela esteira, a mala dele não sai. Aí ele entra pelo buraco das malas, volta com a mala dele e ele é bem magrinho. E ele fala assim: eu tomo Bud Light, né? Então, os comerciais de cerveja sem álcool não é tome a cerveja para não ficar bêbado, tome a cerveja para não ficar preso numa blitz, tome a cerveja para, sei lá, não ligar para o seu ex-namorado no meio da noite. Não é isso. Tome a cerveja sem álcool para não ficar gordo. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que a gente metaboliza álcool. Para vocês, da próxima vez que tiver uma mesa de bar e tiver uma manteiga de garrafa, alguém aqui já viu uma manteiga de garrafa na vida? Para pôr numa macaxeira cozida, assim? Hã? Vocês conhecem manteiga de garrafa? Não tem ninguém aí do Sim. Nordeste?
Sim. Eu já morei na casa de uma nordestina na época que eu fiz Aham. faculdade. Sim, então, beleza. Aí Muito boa comida. o que que acontece? Quando você tem uma manteiga de garrafa na mesa ou uma cerveja, é a mesma coisa. Você pode tanto pegar uma quanto a outra. Quer ver, ó? O etanol, ele é degradado até acetaldeído, produzindo um monte de NADH. Ele produz um monte de NADH. E aí, esse acetaldeído aqui é transformado em acetato, né? Também produzindo mais NADH, né? Depois nós vamos discutir o porquê desses NADH. E aí esse acetato é transformado em acetil-CoA. Então, tanto faz você comer a gordura da picanha ou colocar a manteiga de garrafa na sua macaxeira, na sua mandioca cozida, é, ou pegar cerveja, porque ó, aqui etanol vira acetil-CoA, entendeu? Lá no nosso metabolismo, aquele slide que eu não vou voltar, o ácido graxo dá acetil-CoA e a sua cerveja também dá acetil-CoA. Então, próxima vez que você olhar para a gordura da picanha ou para uma cerveja, relaxa e coma a gordura da picanha e tome a cerveja também, porque é a mesma coisa, certo? Muito bem. Olha, tem um celular aqui. E então vamos começar a falar sobre um excesso de acetil-CoA, né, que a gente pode ter. Se você, por exemplo, comer muita gordura, né, se você tomar muita cerveja, né, o que pode acontecer, tá? Nós já estamos mudando um pouco de assunto. Falamos que ácido graxo é muito energético e falamos que ácido graxo dá acetil-CoA, beleza? Consolidou aí agora, né? Então, se você consumir muito ácido graxo e tiver muito acetil-CoA, nós já falamos na aula passada que o piruvato, esse piruvato aqui, ó, ele pode ser carboxilado e virar oxalacetato, né? Que é um elemento do ciclo do Krebs, né? Então, eu contei a história lá do velhinho lá que pegou o celular, ligou lá para os amigos para falar: chegou um monte de velhinha aqui, enche o gala que você traz para cá para me socorrer, para dançar com as velhinhas tudo. Então, como tinha muita velhinha acumulada, o carboidrato, né, ele vem para essa reação chamada de reação anaplerótica, onde o piruvato dá oxalacetato. Então, o lipídio está dando um monte de acetil-CoA. Para que você vai pegar a sua glicose e transformar em acetil-CoA também, né? Então, por regulação das enzimas aqui, bloqueia-se o caminho piruvato acetil-CoA e estimula-se piruvato peroxalacetato para aumentar a degradação do acetil-CoA. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Muito bem. Então, tá bom, vou dar uma mudadinha de assunto para falar de vocês de como que acontece causos, né, de gordura sem carboidrato. Primeiro, sua mãe mandou você comer um pãozinho junto com aquela gordura e com aquela bebida que você tomou, né? As cachaça, a gordura da picanha, comida gordurosa, aquela língua gordurosa. Sua mãe falou, come um carboidratozinho porque os lipídios são degradados na chama dos carboidratos. Sua mãe falou. Mas como que a gente consegue, então, causos, né, de muita gordura e pouco carboidrato? Então, no Professor, fígado... Oi? desculpe interromper novamente. No slide anterior, o senhor ia falar sobre quando tivesse muito acetil-CoA. O que aconteceria? Eu não entendi Você exatamente. estava na aula passada ou não? Estava. Você viu as velhinhas, o velhinho, Sim, né? sim, Todas as vezes que você tem muito acetil-CoA aqui, ó, para entrar no ciclo de Krebs, tá vendo? E você tem só uma molécula de oxalacetato, por sim. exemplo, né? Fica difícil, porque o oxalacetato pega a primeira para dançar, dá a volta. Pega Ah, a eu lembrei, entendi, segunda. eu lembrei. Então, Aham. nós temos milhares aqui. Então, em vez dos carboidratos darem piruvato e eles
se transformar em acetil-CoA, o piruvato vai dar oxalacetato, tá? Esse caminho aqui, reação anaplerótica, tá? Então, em socorro ao excesso de lipídios, os carboidratos aumentam o número de oxalacetatos para poder dar conta de, em vez de oxidar uma por vez, oxida 1000 por vez, entendeu? É isso daí, né? Então, a reação anaplerótica, o nome é isso, né? Uma reação de socorro, de preenchimento, aonde eu transformo os carboidratos em oxalacetato para ajudar a degradação de acetil-CoA, né? Beleza? É um, Joia, so, professor, é, um lembrei. so, é um socorro que os carboidratos dão. Só que agora você me acompanha nesse passeio que não vai ter esse socorro, tá? Não tem como socorrer. Quais são os casos? No fígado, aquele oxalacetato ali, aquele piruvato, ele não pode fazer esse socorro, porque durante o jejum, vocês vão aprender que o fígado, ele não quer saber de ciclo de Krebs. Eu comentei, não tem ciclo de Krebs no fígado durante o jejum. Você está jejuando, tá? O fígado pega aquele piruvato e reverte a via glicolítica para fabricar glicose, tá? Durante o jejum, o fígado faz o metabolismo inverter para ele produzir glicose, não degradar glicose. Ele faz uma mágica chamada de gliconeogênese. Ele origina glicose a partir do nada, tá? E ele produz essa glicose e joga na circulação para alimentar o cérebro, principalmente o cérebro, porque o cérebro só quer saber de glicose, ele não quer saber de lipídio. Fala, não, lipídio é muito complicado, eu só quero glicose. Então, o fígado faz esse favor para ele. Então, no fígado, por exemplo, a gente não vai ter essa via de socorrer, né? Não temos como produzir oxalacetato, vai sobrar acetil-CoA durante o jejum no fígado. Segundo caso, principalmente no músculo, né? O diabético ele não consegue colocar a glicose para dentro do músculo, né? Então ele pode chegar numa situação aonde ele tem muito ácido graxo que veio do adiposo para o músculo, tem bastante ácido graxo lá, mas cadê a glicose que ela não entra? Porque o diabético não consegue pôr a glicose para dentro. Então, é uma segunda situação onde eu tenho muita gordura sendo degradada sem o carboidrato para nos socorrer, né? Esse socorro não é possível. E a outra situação é comida de boteco. Você foi para o boteco e não comeu nenhum pãozinho, só tomou cerveja e falou: às vezes a cerveja tem açúcar. Não, a cerveja basicamente é álcool, né? Ela vai virar acetil-CoA também, tá? Então você está comendo sua gordura, está tomando sua cerveja e não está comendo carboidrato. Então você se colocou nessa situação aqui de te vira acetil-CoA, te vira metabolismo, eu não vou botar carboidrato para dentro, não vou comer o pãozinho, tá? Então, da próxima vez, se oferecer o pãozinho, você fala, não, o pãozinho engorda, não, precisa de um pãozinho para degradar aquele monte de álcool e aquele monte de gordura. Então, senhoras e senhores, o que acontece? Eu vou ensinar agora mais uma outra coisa, porque esse curso é rápido, né? Pá, já foi. Eu vou ensinar mais alguma coisa que é o que acontece quando você acumula esse monte de acetil-CoA aqui, tá? E as situações eu falei. O fígado durante o jejum, a diabetes, né, o músculo do diabético e a comida de boteco, porque você só comeu gordura e não tem carboidrato. Então, acompanhe aqui. Vocês já sentiram esse hálito de acetona que eu já em Ouro Preto, lá naquelas caloradas lá que eu já vi. Então, a formação de corpos cetônicos no fígado. Isso aqui é uma molécula de acetil-CoA, isso aqui é uma outra molécula de acetil-CoA. As acetil-CoA estão sobrando, né? As velhinhas lá sobrando, elas vão falar, vamos dançar velhinha com velhinha? Então, reage duas acetil-CoA, sai um CoA e forma esse cara aqui, ó, grudou uma CoA no outro, inclusive chama acetoacetil-CoA. Beleza.
Aí tem uma velhinha lá e fala assim, é lambada, vamos dançar de 3? Então tem mais um acetil-CoA que entra aqui e forma esse composto hidroximetilglutaril coenzima A. Coenzima A está aqui está um monte de caras aqui. Isso tudo foi derivado de 3 acetil-CoA que se juntaram, tá? Beleza? Eu não vou falar de biossíntese de colesterol, mas sai daqui, ó, tá? Do HMG-CoA para cá, o fígado sintetiza colesterol. Então, o fígado até que gosta de fusionar acetil-CoA 1, 2, 3. Fusionou no HMG-CoA, beleza? Aí o que o fígado faz? O fígado, ele pega esse cara aqui, né? Ele tira uma coenzima A, ele tinha posto uma, tirou, e ele forma o acetoacetato, tá? Que é esse cara aqui. O qual se transforma em beta-hidroxibutirato ou acetona, tá? Então, se o fígado da pessoa que tomou todas e não comeu nenhum carboidrato e deitou lá e dormiu, vai produzir esses 3 compostos. Eu vou contar para vocês a história do acetoacetato e do beta-hidroxibutirato. Mas a história da acetona você vai sentir no hálito desse cara que bebeu demais ou no hálito de um diabético também, tá? É a produção de acetona. Isso aqui a gente não considera corpos cetônicos porque exala e não tem destino, tá? Então, senhoras e senhores, o fígado, quando tem muito acetil-CoA, ele produz corpos cetônicos. Vamos ver quem são esses corpos cetônicos. O fígado joga na circulação, joga a acetona na circulação, não quero nem saber da acetona, a acetona vai exalar, entendeu? Vai dar um bafo de acetona, um cheiro de acetona no quarto. Seu marido bebeu todos e não comeu nenhum carboidratozinho. Então, essa acetona que vai, o acetoacetato e hidroxibutirato, eles vão para a circulação. Eles vão ser usados aqui embaixo, tá? Vamos lá, aqui eles vão ser usados em outros tecidos. Alguns tecidos, então, vão aproveitar isso, tá? Porque se eles tiverem uma determinada enzima que eles vão conseguir consumir. Porque o acetoacetato entra numa célula muscular, o beta-hidroxibutirato entra numa célula muscular, esse cara se transforma nesse, esse cara é degradado em acetoacetil-CoA, que é degradado em acetil-CoA, que vai para o ciclo de Krebs no músculo, porque o músculo tem essa enzima para usar, o fígado não tem, tá? Então, o coração, o músculo, eles podem ficar usando, durante o jejum, esses corpos cetônicos que o fígado expressa. Então, qualquer uma dessas situações aqui, onde você tem muito acetil-CoA no fígado, ele exporta esses caras falando assim, gente, eu estou ocupado, eu sei que vocês estão com fome, eu não consumo acetil-CoA nesse momento, vou jogar para vocês aqui na forma desses compostos que vocês nunca mais vão lembrar do nome, mas eles podem virar acetil-CoA para alimentar o Krebs dos outros tecidos, tá? Lá os outros tecidos vão estar consumindo o acetil-CoA como energia, o seu músculo vai estar trabalhando muito bem com isso aqui, o coração também, né? Outros tecidos também, produzindo energia pelo ciclo de Krebs, que foi a aula passada. Na aula de hoje, o fígado vai estar trabalhando, né? Desculpa, o fígado vai estar trabalhando com esse FADH2 e com esse NADH que ele usa para degradar o lipídio, entendeu? Como o fígado está degradando os lipídios, que os lipídios estão indo para o fígado, durante o jejum, o fígado fala assim, ó, eu estou degradando ácido graxo aqui, e eu estou bem de NAD e FADH2 para fazer ATP, beleza? Então, eu vou produzir o que eu tenho de acetil-CoA aqui, que eu não quero, eu vou mandar para vocês, né? E vocês vão fazer acetil-CoA aí para vocês e vão rodar o Krebs e aí que vocês vão obter elétron para fazer seus ATP, tá? Eu faço com a beta-oxidação, vocês fazem com Krebs, entenderam isso? Durante o jejum é assim que funciona. Muito bem, muito bem, muito bem. Legal. Deixa eu olhar no relógio aqui.
Mesmo com o meu atraso, ainda tem aqui uns 40 minutinhos de aula, que está muito bom. E expliquei para vocês que lipídio dá muita energia, precisa aprender o ciclo da beta-oxidação, é um ciclo que produz coenzima com elétron, isso acontece na mitocôndria, portanto, isso que vocês aprenderam hoje também produz ATP na mitocôndria, porque é elétron, né, que produz o próton para fora, o próton entra. Tá? Então, vocês aprenderam aí o jeito de como o lipídio faz para dar energia, pela beta-oxidação. Adicionalmente, a beta-oxidação, ele faz acetil-CoA. Se você puder degradar o acetil-CoA, você degrada. Se você não puder, o fígado, por exemplo, que tem uma situação que não pode, ele exporta para os tecidos como corpos cetônicos, né? Já foi uma aula grande aí. Eu não sei porque que esse slide tá aqui, mas nós vamos descobrir agora. A gente viu que a gente quer do prato de comida os elétrons, né? Que é para colocar no NAD mais para ele virar NADH, e com esses elétrons a mitocôndria produz o ATP, que é o dinheiro da célula. Mas também no citoplasma, esses elétrons eles vão produzir NADPH, que é essa molécula aqui, só tem um P de diferença, e é um estoque de elétrons no citoplasma, que vai ser usado para produzir moléculas grandes, beleza? E é claro que a gente tem também os esqueletos, onde a gente consegue transformar o piruvato em aminoácido em gordura, e a gordura a gente não consegue transformar em batata, não, só esse caminho que funciona, beleza? Então, eu vou falar de síntese de lipídios agora, para terminar a nossa aula de hoje, mas antes eu tenho que falar para vocês de uma via que, olha, eu mal e porcamente botei o slide dela aqui. Na época eu estava fazendo esses slides, eu nem tinha scanner, acho que eu fotografei um livro. É uma via que entra com a glicose aqui, né? E ela é usada para transformar a glicose num monte de açúcares. Não sei se vocês vão conseguir ver uma ribose fosfato aqui, cadê ela? Olha, tá difícil. Ribose 5-fosfato, tá vendo aqui, ó? Ribose 5-fosfato. Então, a partir da glicose, eu posso sintetizar um monte de açúcar com nome estranho. Vamos ver aqui. Gliceraldeído 3-fosfato, você conhece? Tem uma pseudoepitulose aqui, tem uns nomes esquisitos. Então, essa via, ela é chamada de via das pentoses fosfato, porque ela degrada a glicose para um monte de açúcares esquisitos. Esses açúcares aqui, eles vão fazer parte da via glicolítica. Então, imagina que você está indo, sei lá, para Caxambu pela Fernão Dias, aí a Fernão Dias está em Reparo, você pega um atalho, vai pela 040 e depois da 040 você vai para Caxambu também, entendeu? Então é um caminho alternativo. Só que depois de Caxambu, se você quiser ir para São Paulo de lá, você vai do mesmo jeito que se você viesse pela Fernão Dias, né? Você vai dos dois jeitos até Caxambu e depois vai para São Paulo. Então, o que acontece? Esse caminho alternativo, ele começa com a glicose, mas ele vai dar uns açúcares assim diferentes que já estão lá quase que no meio da via glicolítica, aí você encaixa na via glicolítica e vai até piruvato. Você consegue ir até piruvato por aqui, tá? Beleza? Então, vou contar a via das pentoses fosfato. Só que eu preciso que vocês prestem atenção aqui no maior aumento possível, que na hora que a glicose entra na via, ela produz uma coenzima com elétrons, que é NADPH. Aqui, eu estou mostrando com a seta. Vocês conseguem ver aí o NADPH aqui produzido? Logo que eu entro aqui, eu produzo NADPH? Consegue ler NADPH aí? Se eu consigo, vocês conseguem, Sim. não? Bem Sim, Dá né? para ver sim. Dá para ver sim, né? Olha ele aqui, ó. Tá? Esse caminho alternativo te dá a possibilidade de colar moléculas, tá? É o poder redutor, né? São elétrons guardados para construir moléculas, tá? É esse aqui. Eu tenho uma possibilidade de pegar glicose
em vez de eu fazer o caminho, caraca, mano, não era isso que eu queria. Oh, Deus do céu. Será que tem que abrir de novo? A apresentação? Eu não sei como funciona. Eu Embaixo do arquivo, professor. eu fui passar o arquivo anterior, né? Mas ele E tá aí, ó, 4 lipídio novo, esse arquivo aí embaixo. embaixo aqui, Sim, onde? não. Aqui? Não, ali, ó, embaixo, Maurício Diniz, já mandei. Uhum. Já mandei, aquele lá mesmo. É melhor eu abrir daqui, né? Eu estava tentando abrir da sala, mas acho que não abre lá, não. Muito bom. Como é que maximiza nessa coisa aqui? Clique. Não estou vendo a maximização. Lá em Aqui. cima, perto de design, tem. Já achou. Aqui embaixo tinha. Beleza. Engraçado que eu estava tentando passar e eu estava tentando voltar, né? Então, vamos lá. Isso aqui é tudo da degradação. Eu não avança e volto tão rápido. Fizemos toda a degradação, os corpos cetônicos, né? Acho que eu queria voltar nesse slide por alguma razão para mostrar para vocês que você pode entrar pela via glicolítica e produzir ATP, né? Como a gente estudou na primeira e segunda aulas. Ou então você pode fazer esse caminho de produzir a cola, né? Então, para produzir essa cola aqui, você vai fazer um caminho alternativo com a glicose, que é pegar a glicose e descer por esse caminho aqui. Agora, essa via, ela é 3. Eu posso tanto pegar a glicose e vir por esse caminho alternativo e ir parar no piruvato, ou eu posso vir por esse caminho aqui e parar na ribose para eu fazer DNA, ou então eu venho pela via glicolítica, que não está desenhada aqui, entro nessa via pela saída dela e faço a ribose. Então, eu tenho 3 possibilidades. Vamos dizer que eu esteja fabricando lipídio. Para fabricar lipídio, eu preciso de cola. Então, eu preciso de NADPH. Tá? Se eu precisar de lipídio, essa é a minha prerrogativa, em vez de fazer a via glicolítica, a glicose vai fazer a via das pentoses e essas moléculas vão entrar na via glicolítica, vão até o piruvato e vão embora. Tá? Seguem pela glicose. Mas digamos que eu queira fazer lipídio e DNA, porque eu estou duplicando a célula, né? Então, eu venho por aqui com a glicose que eu tenho, né? E paro na ribose e com isso eu faço o DNA, tá? Se eu tiver como prerrogativa fazer lipídio e DNA, porque eu tenho ribose e tenho a cola que eu preciso para fazer lipídio, para fazer membrana, tá? Então, eu venho por aqui e paro aqui. É a minha segunda situação. Agora, digamos que eu precise fazer DNA, mas não preciso fazer lipídio nesse momento. Então, em vez de vir por aqui, eu não preciso produzir NADH, eu pego a glicose, vou pela via glicolítica, e esses caras são membros da via glicolítica, eu entro por detrás e faço a ribose. Tá? Então, quando a gente precisa de elétrons no citoplasma, não vou voltar lá para não dar pau, quando eu preciso de elétrons no citoplasma, eu pego o caminho da via das pentoses para produzir o NADPH, tá? Você já tinha aprendido que tinha um tal de NADPH, agora vocês estão vendo 2 maneiras dele ser produzido. Uma muito importante é a via das pentoses, tá? Então vamos falar de síntese de lipídios, né? Então, vocês podem estar curiosos de saber, no metabolismo, quem que engorda a gente, né? Quem é o culpado, né? Então, a gente tem aqui, claro que a culpa é você ter comido demais,
né? Muito mais do que o que você precisava no dia para caminhar, andar de bicicleta, estudar, né? Ir no supermercado, você comeu demais. Então, quando a gente come, a gente produz essas coenzimas aí, né? Mas quem é realmente responsável por a gente engordar é o citrato, tá? É o citrato que faz parte do ciclo de Krebs, ele se acumula. Agora, é um pouco difícil de a gente interpretar esse. Deixa eu ver se tem um desenho um pouco melhor aqui. Só tem os caras lá, né? Essa parte aqui meio complexa mesmo. Então, vamos lá. O que acontece? Quando eu estou com muita comida, eu produzo muito acetil-CoA, muito oxalacetato, rodo muito Krebs, produzo muita coenzima reduzida, Elas vão para a cadeia de transporte de elétrons, elas transportam próton para fora, o próton entra para dentro, né, pela ATP sintetase, e eu transformo o ADP em ATP, né? Beleza. Só que eu comi demais. A minha mitocôndria está fazendo bico já, de tanto que eu comi, né? E aí, eu peguei todo o ADP que eu tinha e transformei em ATP. Eu estou cheio de energia, entendeu? Comi um churrascão, um arroz com alho, uma farofa com ovos, comi um tropeiro, comi um mamãozinho com um sorvete de passas, comi um cassis com licor de cassis, um mamão com licor de cassis, e estou parado ali, sentado lá no churrascaria. Estou cheio de ATP, mas eu não tenho mais nenhum ADP. Se eu não tenho mais ADP, eu não posso pôr aquele próton para dentro, entendeu? É tudo acoplado, o próton não volta. Se o próton não volta, o próton não pode sair. Se o próton não pode sair, os elétrons não podem passar. Se os elétrons não podem passar, eu não consigo transformar o NADH em NAD+. Sem NAD+, o ciclo de Krebs não roda. E o primeiro cara que para lá no ciclo de Krebs é o citrato, né? O citrato fica parado lá e fala assim, vocês não vão querer rodar esse ciclo de Krebs, não? Eu vou sair da mitocôndria, tá? Então, ele vai lá e ele sai da mitocôndria, o citrato. No citoplasma, vocês vão ver ele se transformar em oxalacetato e acetil-CoA. Juro para vocês, vocês não viram acetil-CoA no citoplasma até agora, tá? É a primeira vez que tem acetil-CoA no citoplasma, porque você comeu demais. O citrato, então, está vindo para cá e dá acetil-CoA. Tem um monte de detalhe nesse slide, mas eu só quero mostrar para você que o citrato vai virar oxalacetato, que vai virar malato e que vai virar piruvato e vai voltar para dentro da mitocôndria. Tem dois caminhos para ele voltar, mas se ele voltar por esse caminho, ele produz NADPH também, tá? Então, assim, é detalhe, mas eu tenho que falar para vocês que isso também é uma fonte de NADPH, porque, ó, eu vou sintetizar lipídio aqui, eu vou usar esse NADPH e esse NADPH aqui, tá? Que são cola, tá? Beleza? Então, toda essa volta de via das pentoses e tal, foi para contar para vocês que quem nos engorda é o citrato, mas ele vai nos engordar na forma de acetil-CoA citoplasmático, tá? Então, vou gastar meus últimos 20 minutos contando para vocês como que um monte de acetil-CoA pode grudar um no outro, um no outro, um no outro, no outro e formar o tecido original que a gente tinha lá, entendeu? Que é o palmitato, tá bom? Vamos lá. É um pouco difícil, mas assim, o que vocês vão ver que o citrato dando esse acetil-CoA citossólico, é a primeira vez que eu vejo um acetil-CoA no citossol. Com esse acetil-CoA eu vou conseguir fazer o ácido graxo, tá bom? Beleza. Eu tenho que apresentar para vocês um acetil-CoA com uma carboxila no rabo, entendeu? Porque eu preciso dessa energia. Isso aqui, ó, aqui em cima, é um acetil-CoA, tá?
É acetil-CoA. Se eu pegar um CO2 e pimba, encaixar aqui, é o malonil-CoA. Eu tenho que apresentar para vocês o malonil-CoA, mas ele não é nada mais do que um acetil-CoA com uma carboxila grudada nele, tá? Para que serve isso? Porque isso aqui é uma reserva energética, ó. Presta atenção em mim aqui. Eu tenho aqui o meu acetil-CoA, que é conhecidíssimo de vocês, no citoplasma pela primeira vez na vida. Eu tenho um bicarbonato, que é o CO2 dissolvido em água, né? E aí eu tenho uma enzima, acetil-CoA carboxilase, que vai produzir o acetil-CoA com uma carboxila grudada aqui. Então, eu sou malonil-CoA, malonil coenzima A, né? Essa, né? Malonil-CoA. Malonil-CoA é a mesma coisa, só que eu posso cortar aqui e obter energia, e eu posso cortar aqui e obter muito mais energia. Essa é a função de eu produzir o malonil. Beleza, então aqui eu tenho energia nessa ligação, e tem um raiozinho energético nessa ligação também. Então, eu fiz um composto que tem energia na ponte e no rabo. Beleza. Mais energia! Muito bem. Então, isso aqui é a sintase dos ácidos graxos. É um complexo que, na bactéria, ele é feito por muitas enzimas. Tem uma estrutura muito interessante. No meio dele tem uma acil carrier protein, uma proteína carregadora de acil, que tem um grupo SH aqui, que é reativo para ligar as coisas, tá? E nas enzimas, tem uma delas que tem um SH também, tá? Então, me acompanhem para vocês verem o que vai acontecer. A primeira molécula que entra para sintetizar um lipídio poderia ser um malonil, mas não precisa, é um acetil mesmo, tá? Arranco a coenzima A e ligo esse cara aqui em um desses dois. Em qual que eu vou ligar? No de baixo, tá? É tudo enzimático controlando isso aqui, né? Então, eu pego o primeiro acetil-CoA e grudo aqui embaixo. Beleza. Aqui em cima eu já vou grudar né, acetil-liganil e o coenzima A foi embora. Aqui está o mesmo complexo de lá, com aqueles dois tiol, né? Então, assim, o malonil-CoA, ele vai grudar no outro SH que tinha, tá? Eu falei para vocês que o malonil é apenas uma artimanha da célula para ter energia aqui também. Então, o que a célula vai fazer? Ela vai cortar aqui, né? E vai cortar aqui, e esse cara vai grudar em cima, fazendo isso aqui, tá bom? Vejam que eu gastei esta energia, mais esta energia. Por isso que eu consegui fazer esse grude. Galera, eu não preciso contar para vocês que já está aparecendo um ácido graxo de 4 carbonos aqui, né? Eu estou montando eles, tá? Só que agora, em vez de fazer uma beta-oxidação, eu tenho que fazer uma eliminação desse cara aqui, tá? Eu preciso eliminar esse cara para poder fazer um ácido graxinho, tá? Primeiro eu vou fazendo ácido graxinho até chegar no ácido graxão. Eu preciso eliminar esse cara aqui. Como é que eu vou eliminar esse cara aqui? Com poder redutor, com elétrons. Eu vou gastar elétrons para poder eliminar esse cara aqui. Aqui é a explicação energética. O que está embaixo sobe, né? Sai, esse CO2 saiu, beleza, né? E aqui tem o pensamento, né? Não parece um ácido graxinho? Mas para ficar um ácido graxo, eu preciso eliminar essa dupla O aqui, tá bom? Então, aqui está o cara. Eu tenho o cara aqui com a dupla O aqui. Eu uso o meu primeiro NADPH, tá? E faço isso, tá? É importante para vocês que eu estou gastando o NADPH. Aí depois eu pego esse cara aqui, eu desidrato e faço isso, tá? E depois eu gasto o meu segundo NADPH e... Oba! Sumiu a dupla O. Eu já tenho um ácido graxo de 4 carbonos. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar um malonil, né? Eu vou descer esse cara para cá, né? Eu acho, deixa eu ver. Então eu tenho elétrons, né? Se eu tivesse elétrons, mas eu tenho nos ADPH, né? Beleza. Então sumiu a dupla, né? Essa animação era para estar mais bem treinada e acontecer enquanto eu falo, né? Então, é isso, né? Eu liguei um acetil, liguei um malonil, tá?
Aí eu cortei as duas ligações e criei o cara aqui em cima. Aí depois esses caras que estão aqui em cima, eu eliminei a dupla, né? Tá aqui. E aí, então, quem está nessa posição desce. E aí, como desceu, agora vai entrar um outro malonil aqui em cima e vai seguir o ciclo, né? O que está em cima desce, né? E aí vai chegar mais um malonil. Então, eu tinha já 4 prontos, chegou mais um malonil aqui assim, entrou aqui, né? De novo, eu vou cortar aqui e aqui, vou ligar esse cara em cima e eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou fazendo isso. O que está embaixo sobe, elimina a dupla, o que fica em cima desce, chega mais um malonil, né? O que está embaixo sobe, elimina a dupla, o que está em cima desce, chega mais um malonil, até eu chegar no cara de 16, que é o cara que é produzido padrão, né? Então, eu produzo palmitato. Esse complexo na célula sintetiza o palmitato, tá? Então, eu já falei como é que o lipídio é sintetizado pelo complexo da sintase dos ácidos graxos. Agora, para terminar a aula, eu vou dar uma palhinha de como esse palmitato pode ser convertido em outros. Vou falar um pouco dos outros lipídios, tá? Mas, assim, basicamente, a gente sintetiza o palmitato, por isso que eu fiz meu origami de palmito, porque era a estrela da aula. Até aqui estão entendendo, né? Sintetizei um palmitato a partir de acetil-CoA, e esse acetil-CoA foi parar no citoplasma porque eu comi demais. O citrato falou assim, ué, vocês não vão me usar no Krebs, eu vou sair daqui, procurar uma outra vida. Aí o citrato vai para o citoplasma e ele dá acetil-CoA lá fora e a gente sintetiza o ácido graxo. Então, comeu demais o quê? Ah, mas eu comi carne. Ah, mas eu comi 300 gramas, 600? Não, eu comi 1 quilo de picanha lá. E tinha gordura? Tinha. Eu comi a gordura? Comi. Aí eu comi uns pãozinhos também, entendeu? Ah, e o mamãozinho. Tudo que você comeu vai virar palmitato, entendeu? É por isso que nós engorda, porque a gente não tinha geladeira. Quando o homem se originou, lá nas planícies da África, não tinha geladeira. Então, até comer de novo, tinha que guardar o excesso de comida. Então, como não punha na geladeira, foi inventada a barriga, entendeu? É isso daí. Deus podia ter inventado a geladeira, né? Inventou a barriga. Muito bem, é o palmitato. Tranquilo até aqui, meninos? Posso contar a história do palmito oleico, os outros ácidos graxos aí? Pode. Beleza. Isso aqui é só diversão, mais de metabolismo mesmo, tá? O ácido palmítico com 16, ele pode virar o palmito oleico, que é o 16, e tem uma dupla ligação. Do jeito orgânico, da química orgânica, a dupla ligação é contada da carboxila até o final do ácido graxo. Então, quando você tem um delta 9, significa que tem uma dupla ligação entre o carbono 9 e o 10º. Tá? Então, eu tenho 16, né? A carboxila está no primeiro, entre o 9 e o 10º tem uma dupla, esse aí é o palmito oleico. O palmítico pode se transformar no esteárico com a adição de mais um acetil-CoA ali, ó, tá vendo? Tem 18 carbonos, e esse cara pode ganhar uma dupla entre o 9 e o 10, dando o oleico, tá? Beleza. Então, isso aí é feito nas plantas. As plantas fornecem, a partir da dieta, o linoleico, né? E porque a gente não consegue fabricar duplas acima do 12, né? Tem uma dupla entre o 12 e o 13, nós, animais, não conseguimos fazer, tá? Então, isso é chamado de ácidos graxos essenciais. Então, você sempre vai precisar de um azeitinho na sua salada, entendeu? De uma gordurinha no formato de óleo, uma gordura vegetal, né? Sementes, oleaginosos, o que quer que seja, mas um azeitinho, né? Representa bem o linoleico, porque nós não conseguimos fazer dupla ligação do 12 em diante, tá? Não é da nossa bioquímica. Então, é incrível, não sei se vocês sabiam, mas a gente depende de planta para ter ácido graxo também, tá? Não todos, mas esses que têm a dupla ligação. Nós não conseguimos fazer a dupla ligação entre o 12 e o 13, só a planta faz. A planta faz o linoleico também,
que é um que tem duplas entre o 9 e o 10, entre o 12 e o 13, e entre o 15 e o 16 também. Então, o alfa-linoleico é só em planta também, né? O gama-linoleico a gente consegue fazer, tá? E o araquidônico envolvido com inflamações do COVID, ácido araquidônico está ali, prostaglandinas, né? São derivados do ácido araquidônico e tal. Eu acho que eu tenho algum slide aqui que, quer dizer, esses daí então só nas plantas, tá? E aí, eu acho que eu tenho a designação com delta e a designação com N. Na IUPAC, nos livros de bioquímica, sinto muito, tá? Você vai fazer essa nomenclatura aqui, esse cara aqui, ele é nomeado a partir da função orgânica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, isso aqui é um delta 9, delta 12. Tá? É uma designação delta. Mas existe um jeito de designar de trás para frente, e vocês conhecem ela até. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, né? Então, o alfa-linoleico, que é esse cara aqui, delta 9, delta 12 e delta 13, ele é chamado de ômega 3, porque aqui, assim, 1, 2, 3, né? Então, esse aqui é chamado de ômega 3, e esse aqui é chamado de ômega 6, entendeu? Então, o ômega 3 e ômega 6 você não vai encontrar num livro de bioquímica, mas vai encontrar no supermercado, tá? Ovos com ômega 3 e ômega 6, tá? Você não vai encontrar no livro de bioquímica porque a denominação é com delta, daqui para lá, e esses caras são daqui para cá. Mas eu acho que eu tenho aqui os ácidos graxos ômega 3, são várias possibilidades, alfa-linoleico, ácido não sei o que tal. Tudo isso aqui é ômega 3, né? Tem o nome químico dele, é diferente, né? Mas aqui está o nome comum. E os ácidos dos ômega 6 estão aqui, tá? Então, eu não vou falar sobre os vários ácidos ômega 3 e ômega 6, mas vocês fiquem sabendo que qualquer dupla ligação acima de 9 a gente não sabe fazer. Ó. Não sei, 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 entendeu? Então, a gente não sabe fazer esses ácidos aí. E se vocês não sabiam, assim como tem aminoácido essencial, tem ácido graxo essencial. Se um dia você for para Marte, né, os chineses estão querendo ir para lá, eles têm que levar uma planta, tá? Avisa os chineses lá, para ir para Marte, tem que levar uma planta. Muito bem. E aí, os carboidratos da dieta vão fazer o glicerol, né? E o acetil-CoA, os aminoácidos também acetil-CoA, isso vai gerar ácido graxo, e vai ser incorporado em 3 perninhas nos triacilgliceróis. Eu acho que é isso que eu tinha para hoje, não é? E esse é o fim. E vocês assistiram essa novela aí da Rock Story? Quem que é esse cara aí na novela? E eu nunca vi, não. Não? Não temos nenhuma noveleira aí, nenhum noveleiro? Rock Story? É porque esse slide é velho. Esse é o gordo. É isso, então acabou aqui com essa foto do gordo a nossa aula de lipídio. Degradamos e produzimos, tá? Desculpa a correria que mas é porque a gente tem que dar um zoom out. E o que importa para alguém que vai fazer bioinformática? Saber como que lipídio é degradado, né? Dá um monte de elétron, vocês viram lá na beta-oxidação, saber como o lipídio é produzido, ele é produzido no citoplasma, né, por causa do citrato, conhecer essas enzimas, e pode acontecer de o trabalho de doutorado de vocês, de mestrado de vocês, acabar caindo no lugar onde uma das enzimas, né, ou um conjunto de enzimas de metabolismo é muito importante. Só que nós não vamos saber agora, né? Vocês só vão saber lá na frente. Então, aonde vai se encaixar no metabolismo e tudo mais, quando for lá na frente, né, vocês vão ter condição de voltar, estudar essa aula melhor aqui e etc, tá? Então, hoje o assunto foi
os nossos amiguinhos lipídios. Deixa eu parar a minha gravação aqui.